Boa tarde, pessoal. Hoje finalizamos a última aula síncrona da disciplina de banco de dados 1, certo, pessoal? Hoje a aula é mais tranquila. Vocês já podem começar a última prova de trabalho de hoje. Eu acho que já está disponível lá, já deixei disponível. Se vocês não conseguirem acessar, me avisem, certo? Beleza? Chama aí o pessoal. Quem ainda falta, avisa aí. Então, pessoal, a aula de hoje é bem tranquila, bem rápida. Não sei que levantou a mão. Alguém levantou a mão? Jurava que tinha alguém levantado a mão. Consegui acessar. Obrigado, Ian. Então tá lá, pessoal, já a última aula. Aliás, a última prova. Quarta-feira a gente vai fazer uma aulinha prática, conectando ao nosso banco que a gente tem estudado, mas que é. Hoje a gente vai ver com caráter de, de aprendizado do Python, né? O MariaDB, certo? Então, a gente tem como objetivo da aula mostrar como conectar um banco de dados, modelo físico, que é o que a gente fez lá no MySQL Workbench, a partir do SGBD MariaDB, um aplicativo Python. Muito simples, muito fácil, certo? Vocês vão ver que é bem tranquilo. Tão importante quando desenvolver o modelo físico de um banco de dados, conectar uma aplicação faz com que os usuários possam pesquisar, cadastrar, editar, atualizar, excluir objetos via uma interface amigável e simples. Nesta aula, veremos como conectar o banco de dados desenvolvido com a linguagem SQL a partir do SGBD MariaDB com a aplicação Python. Beleza, pessoal? Mas o que é o MariaDB? MariaDB é um SGBD relacional de código aberto, mais popular, um dos mais populares que tem, principalmente baseado em Python, né? E SQL. É feito pelos desenvolvedores originais do MySQL e com garantia de código aberto, então ele é gratuito. Faz parte da maioria das ofertas de nuvem e é o padrão na maioria das distribuições Linux. Já vem disponível para Linux, certo? Python é a linguagem de programação que permite trabalhar rapidamente e integrar sistemas de forma mais eficaz. Então, Python mais MariaDB. Para instalar o MariaDB é muito simples. Ele faz parte do pacote do pip, né, do Python. Então, a gente só precisa botar pip3, instala MariaDB. Dessa forma aí, gente. Bem tranquilozinho. Conectando o SGBD MariaDB. Para se conectar ao MariaDB Server, usando uma MariaDB Connection Python, você deve importá-lo primeiro, assim como faria com qualquer outro módulo do Python. Importe MariaDB. Em seguida, estabeleça uma conexão com o banco de dados com a função connect. A função deve receber uma série de argumentos nomeados que especificam as credenciais do cliente com o nome do usuário, host, o IP, né, do banco, e a senha. A conexão fornece uma interface para configurar a conexão do seu aplicativo com o MariaDB Server. Por fim, chama o método cursor, que é muito parecido lá com o do user do MySQL, na conexão para recuperar o cursor. O cursor fornece uma interface para interagir com o servidor de banco de dados, como executar consultas SQL e gerenciar transações. Olha aí que legal.
A gente tem dois métodos importantíssimos aí, o connect. Olha aí o código, como é simples. Vou importar dois pacotes, MariaDB e o SYS, para a gente interagir. Para conectar o MariaDB, aqui, ó, Connect MariaDB. Para conectar, eu preciso circundar ele com um catch, ou try catch, ou try exception. Por quê? Porque a conexão pode gerar um erro, então eu quero capturar esse erro. Então, a minha conexão vai receber MariaDB Connect. O que é que tem dentro da conexão? Tem o nome de usuário, tem a senha, tem o host, o password e o nome do banco de dados. No caso aí, employers, empregados. Se não der certo a conexão, ele vai me lançar um exception MariaDB, né? Ele vai dizer erro connection to MariaDB e vai dizer o nome do erro e system exit 1 para finalizar a aplicação. Beleza, pessoal? Depois a gente tem o get cursor. Lembrando que é o cursor é como se fosse o user lá do SQL, para a gente acessar as bibliotecas, as tabelas do banco de dados. Então, o cursor recebe o com aqui de cima, ó, cursor com cursor. Então, o cursor, ele é uma função de connection, né? Está dentro de connection. Connection.cursor, eu recebo o cursor. Certo? Recuperando dados. Depois de ter acesso inicial pronto, conexão com o banco de dados, você pode começar a trabalhar com os dados. A primeira coisa que você deve fazer é tentar recuperar informações do banco. Muito simples. Cursor execute. Execute a função. Qual é a função? Select. Vocês lembram o que é que faz o select? Acho que sim, né? O select, ele lê informações da tabela. O que é que eu quero ler? Eu quero ler o first name e o last name, o primeiro nome e o segundo nome da tabela empregados, ó, from empregados. Quando o first nome seja interrogação, quando eu não sei o first nome. Aí você mostra, basicamente, aí o sobrenome, né? E retorne em uma variável chamada SUMNOME. A partir de SUMNOME, eu consigo acessar todas essas informações. Show, pessoal? Isso aí é bem simplesinho, né? MariaDB Connection Python usa instruções preparadas, limpando e inserindo os valores da tupla na posição dos pontos de interrogação. Aqui, ó. Isso é mais seguro do que inserir por meio de F-string ou especificadores de formato ao trabalhar com informações fornecidas pelo usuário. Os resultados da consulta são armazenados em uma lista de objetos cursor. Então, quando você faz uma leitura, ele fica armazenado nessa lista de objetos. Então, nessa lista de objetos, você vai precisar percorrer, buscar para extrair as informações, mas já está tudo ali naquela variável. Para visualizar os resultados, você pode percorrer o cursor, ver quem é o próximo, as linhas, as colunas, funciona como vetores, né? Conectando MariaDB, Connection MariaDB Platform, MariaDB é a conexão que a gente já viu. E a exceção, peguei o cursor, depois que eu peguei o cursor, executei um select, first name, last name, e armazenei em sum, né? Por fim, for first name, last name em cursor. Então, procure por first name, last name em cursor e imprima. Tá aqui, ó. Como é que faz o print?
first name, vírgula, last name. Então, a cada interação do cursor representa uma linha da tabela. É um valor de entrada da tabela. First name e last name são os parâmetros de cursor. Olha aí, que beleza, fácil demais. Cada linha é separada do cursor com uma tupla, que vocês viram lá em Python, contendo as colunas da instrução select. Então, já vem tudo bem organizadinho aí dentro do cursor para você interagir e pegar essas informações. Para adicionar dados, do mesmo jeito lá que a gente fez no MySQL Workbench. Usando o método execute como a instrução insert. Você pode adicionar linhas à tabela. Então, cursor, tudo é sobre o cursor. Cursor.execute, o que você quer inserir. Insert na tabela empregados, nos parâmetros first name e last name, os valores, interrogação. Que valores são esses? First name e last name. São duas variáveis. Certo, pessoal? Basicamente isso aí. Para qualquer um, capturando extensões. Aliás, isso aí está compreendido, né? É a mesma coisa do insert lá direto no MySQL. Obviamente, para fazer manipulação do banco de dados, você vai precisar também utilizar o SQL. Só que com as pequenas diferenças do Python, né? Para qualquer uma das suas ações SQL, consulta, atualização, excluir ou inserir registro, você deve tentar capturar erros para poder verificar se suas ações estão sendo executadas conforme o esperado e se você sabe sobre quaisquer problemas à medida que ocorrem. Então, você vai ter que verificar a classe erro. Para interceptar erro, use a classe erro, utilizando try, cursor, execute, sum, MariaDB query, exception, MariaDB erro, certo? Aí você vai capturar o erro que vai acontecer. Show, show? Então, existe a MariaDB erro, né? Que é a classe específica para capturar os erros do banco de dados. Se a consulta da classe try do código falha, o MariaDB retorna uma exceção SQL, que é capturada na exception e impressa no print. Essa prática é recomendada de programação para capturar exceções, especialmente importante para você que está trabalhando com o banco de dados, porque precisa garantir a integridade das informações alteradas no banco, certo? Então, todas as funções que você precisa fazer dentro do banco de dados, ele vai te dar um OK ou um not OK, se der erro ou não. E, por fim, pessoal, depois de terminar de trabalhar com o banco de dados, você deve se certificar de fechar a conexão para evitar manter conexões não utilizadas abertas e assim gerando tempo do servidor desnecessariamente. Assim, desperdiçando recursos de máquina. Você pode fechar a conexão com o método close, assim que é fácil e direto conectar seu Python a um banco de dados MariaDB. Olha aí, então connection.close fecha a conexão com MariaDB. Então, até aqui, você ainda está com a conexão ativa, se não tiver dado nenhum erro. Se der erro, a conexão é fechada automaticamente. Mas deu tudo certo, eu precisar fechar a conexão, connection close. Fácil, né, pessoal? Facinho demais. Vou mandar para vocês agora. Eu tenho esse link aí dessa WhatsApp.
desse mesmo código aí, MariaDB. Na aula que a gente vai fazer, a gente vai usar o MySQL. É um pouquinho diferente, mas funciona também muito bem no Python, certo? Pessoal, a aula de hoje era bem rapidinha mesmo, era só isso. Aproveitem esse tempo para começar as atividades, para fazer a última prova, que já é para entregar semana que vem, certo, pessoal? Alguma dúvida aí? É bem simplesinho mesmo. Vou mandar uns códigos exemplo para vocês treinarem em casa, certo? Então, Ei, pessoal, professor, se não tiver professor nada, diga aí. vai colocar aula ainda hoje, né, pra gente aí, né? Colocar o quê? A gravação aí pra gente. Vou colocar ainda hoje à noite, viu? Show. Coloco hoje, de hoje à noite ainda, viu? Perdeu alguma coisa? Alguma coisa na gravação? Não, foi só nisso mesmo que eu fui ali tomar um banho, mano, que tava quente, mas deu certo. Eu peguei aqui, viu, ainda. Beleza. Até mais, pessoal. Para a gravação aqui.